Um avanço para a proteção das mulheres. A importunação sexual de contravenção penal passou a ser crime. A lei foi sancionada nesta terça-feira pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, enquanto ele estava no exercício da presidência da República. Quem é mulher sabe. Situações como estas são comuns no transporte público. Homens se aproveitam das passageiras sem medo de serem pegos. Neste vídeo registrado dentro de um ônibus, uma mulher reage ao perceber que um rapaz encosta nela de propósito. Já esta outra, intimidada, fica sem ação diante do abuso. Não importa se é no ônibus ou no metrô, se o coletivo está lotado ou não. Geralmente o homem fica encostando nas mulheres, assim, tendo um pouco mais de liberdade do que elas dão. Às vezes a mulher fica calada porque fica mais constrangida. Mas eu já vi casos de gente que desceu na parada assim que o homem encostou. E nem era a parada da pessoa, só por medo. No exercício da presidência da República, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, sancionou um projeto de lei que tipifica e pune com mais rigor este tipo de prática. Tornar mais robusta a proteção da mulher, proteção da imagem, da integridade física e psíquica, enfim, da dignidade da mulher. Passam a ser crimes, por exemplo, a importunação sexual e a divulgação de fotos sem o devido consentimento. Aumentam-se ainda as hipóteses de ação penal incondicionada e as penas para estupro coletivo. Esses são inegáveis avanços e necessários avanços legislativos na proteção da mulher. O abuso sofrido pelas mulheres no transporte público era tratado como uma contravenção penal. O autor pagava apenas uma multa. A partir de agora, a importunação sexual é crime. O abusador pode pegar até 5 anos de prisão. A nova lei aumenta ainda a pena nos casos de estupro coletivo. Quem divulga imagens de violência sexual, nudez ou pornografia sem consentimento da vítima também pode ser preso. Acho absurdo ter que ter uma lei para que os homens tenham noção que o nosso corpo é nosso e que eles não podem assediar a gente, não podem ficar encostando, passando a mão e etc, etc. A gente paga uma passagem caríssima, né? A gente pega metrô, pega ônibus sem qualidade, muito cheio e ainda é obrigado a passar por esse tipo de situação. E para falar sobre esse assunto, convidamos a advogada especialista em direito penal, Núbia Bragança. Obrigada pela participação. Boa tarde, eu que agradeço. Boa tarde. Agora, como vimos na reportagem, realmente uma situação assim, muito complicada, ainda bem agora que tem lei para combater isso, né? Agora, como é que caracteriza esse crime e por que é tão comum, sobretudo em transporte público? A dificuldade que nós tínhamos com a lei anterior era justamente tipificar. E agora não, agora já é mais fácil a tipificação do crime, né? Que é a importunação por parte do agressor à vítima. A lei agora vai inibir esse tipo de ação? É um fator, claro, positivo, mas ela inibe de fato 100%? Não, nenhuma lei ela inibe de 100%, porque depende da intenção, né? Do agressor. Porque o que acontece? Nós temos outros tipos de lei. Agora, o agressor ele vai ficar mais receoso, porque anteriormente era contravenção penal e agora é crime. Então, tem uma pena de 1 a 5 anos. Então, ele vai pensar mais. Mas inibir, não. É questão de consciência, de educação. Porque nós podemos falar, por exemplo, é proibido dirigir falando ao celular, né? E, no entanto, ainda temos pessoas que dirigem falando ao celular. Então, assim, é questão realmente de consciência. Mas ele vai ficar bem mais receoso, porque agora a pena é mais rígida. Agora, como a vítima, né, de importunação sexual, como ela comprovar isso, como agir depois de passar por essa situação? Na questão dos coletivos, a vantagem é que hoje a maioria dos coletivos eles têm a questão da câmera. Então, ela pode depois solicitar junto à empresa. E nós estamos na era da tecnologia, então muitas pessoas utilizam de celular, né? E aí vão estar filmando e ela consegue comprovar isso. Na hora que acontece esse tipo de atitude, o que a mulher deve fazer? Qual é o comportamento ali na hora? Ela tem que se manifestar. Por quê? A maioria das mulheres, elas ficam intimidadas.
elas não sabem qual vai ser a reação das pessoas que estão em volta. Elas têm o receio de serem criticadas pelo que está acontecendo. Então, a mulher, ela tem que se manifestar. E nós estamos numa fase onde as mulheres estão se empoderando. Então, nós não temos mais aquele receio do que vão pensar, o que vão falar. Então, a manifestação, ela tem que surgir. E quem tem que ter vergonha é o agressor, não a vítima. Agora o judiciário tem avançado, né, nessa questão de proteção à mulher. Lei do feminicídio é um exemplo, agora a importunação sexual. Isso mostra essa adaptação à realidade, porque nosso Código Penal é de 1940, né? Isso, é uma adaptação à realidade, é um progresso e demonstra que nós estamos mudando a cultura, porque nós estávamos vindo de uma cultura muito machista. E agora a mulher, ela está... eu acredito que é uma segunda revolução feminista, onde nós estamos conquistando o nosso espaço, na profissão, dentro do lar, na sociedade como um todo. Ok, Núbia, mais uma vez, obrigada pela participação. Boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde, obrigado. Boa tarde.